E num vídeo recente, onde eu respondo um comentário que eu recebi num vídeo aqui do canal, explicando como falar sobre o pecado, denunciar as consequências do pecado, sem necessariamente sentenciar o destino eterno de uma pessoa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nesse vídeo, eu recebi aqui o seguinte comentário de um amigo seguidor aqui. Felipe, nesse caso você crê que há um lugar de tormento eterno, mas que você não tem o poder de julgar, ou simplesmente não crê que exista um lugar de tormento eterno? Tá aí, meu irmão. Lugar. Lugar é uma característica exclusiva de onde tenha espaço. E espaço é uma prerrogativa exclusiva desta dimensão. Sim, nesta dimensão, justamente porque ela é caracterizada e definida pelo espaço, cabem todos os advérbios de lugar que a semântica da nossa linguagem produz e possui. Como, por exemplo, ali, acolá, em cima, embaixo, atrás, adiante. Agora, no mundo espiritual, regido por características e definições completamente diferentes, não faz sentido você fazer associação de lugar num local que não é, ou numa dimensão que não é caracterizado pelo espaço. Ah, Felipe, mas então por que as pessoas colocam assim? Colocam assim porque a única forma de a gente divisar uma dimensão que não tem nenhuma relação com os nossos sentidos é por intermédio da metáfora, é por intermédio dos símbolos. Para você ter uma ideia, na própria Bíblia, a construção do conceito que hoje ficou estabelecido como inferno foi algo gradual e multifacetado. No Antigo Testamento, por exemplo, você tinha o conceito de Sheol. Sheol não era um inferno clássico no modo como a gente conhece hoje, mas sim um local para onde os mortos iam, sejam eles justos ou injustos. Muito embora existam sim certas referências, como no Salmos 9:17, em Provérbios 15:24, que induzam a ideia de punição para onde as almas eram encaminhadas. Mas isso não é unanimidade no Velho Testamento. E diga-se de passagem, falava-se pouco sobre o inferno no Velho Testamento. Já no Novo, Jesus se apropria de uma analogia, de uma metáfora relativa a um lugar, no Vale de Inom, nas imediações do Muro de Jerusalém, onde existia o lixo, o lixão da cidade. E que desde muito antes, já Jeremias, no capítulo 7, versículo 31, denunciava aquele local como um local onde eram feitos sacrifícios de crianças para uma divindade da época chamada Moloque. E aquele local então ficou conhecido como um local de matança, um local sujo, obscuro. E então ali foi feito o lixão da cidade e tinham que acender fogo ali para ficar consumindo aquele lixo, de modo a não disseminar tantas doenças e mau cheiro. E aí Jesus então se utiliza daquele local para ele associar e criar no imaginário e no entendimento dos seus espectadores a ideia de quê? De um lugar? Não, de tormenta. É como ele menciona lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que é o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Com isso, Jesus está ilustrando a tormenta. Além do Geena, por exemplo, na linguagem dos apóstolos, você tem a palavra Hades. Hades é da religiosidade grega e tipifica o lugar dos mortos para os gregos, inclusive um conceito equivalente ao Sheol hebraico. E você tem o Tártaros, que é um local mais aprofundado, mais requintado em escuridão e tormenta, que era para onde eram enviados os verdadeiros inimigos do Olimpo, dos deuses gregos. E os apóstolos, como por exemplo Pedro, ele se utiliza da palavra grega Tártaros para tipificar aonde os anjos rebelados foram colocados. Tanto quanto a palavra Hades, como sendo o mundo dos mortos, ela aparece lá no Apocalipse, no capítulo 20, como sendo associação de morte. O Hades e a morte sendo jogados no lago de fogo. Só que tudo isso são alegorias. Ah, mas Felipe, lá no Apocalipse está escrito que serão lançados no lago de fogo. Ok. Mas o mesmo livro que fala sobre o lago de fogo também ilustra o opositor, que na Bíblia é conhecido como Satã, como sendo o grande dragão. Aí você acha o quê? Que o diabo é um grande dragão mesmo? Lá no capítulo 1 de Apocalipse tipifica Jesus como um ente com aspecto humano, que uma espada sai da boca, o olho cheio de fogo, o pé reluzente como bronze. Você acha que isso é o Cristo mesmo? Literalmente? Não, isso são simbologias, arquetipias. Sim, e que prefiguram mensagens. O que é um arquétipo? O arquétipo é uma mensagem, é uma imagem, é um símbolo, onde aquilo que ele transparece possui muito menos valor do que a mensagem que ele comunica. Logo, os arquétipos são a ponte mais viável de a gente ter um entendimento, o vislumbre de um entendimento sobre uma dimensão que não tem nenhuma relação com os nossos sentidos. Entende? Portanto, concluindo, inferno não é um lugar para onde se vai. Jesus associou o Geena, se utilizou do Geena como símbolo para ilustrar a tormenta. E para se atormentar é preciso de um sujeito, porque uma coisa inanimada não entra em tormenta. Só entra em tormenta e agonia um espírito, um ser.
que existe, que tem a consciência de si. Portanto, inferno não é um lugar para onde se vai, é um ser no qual a gente se torna. E a maneira como eu vejo, por exemplo, você já observou na realidade da existência uma pessoa que, desde a juventude, seja pela maneira como ela foi criada ou pelos traumas que ela passou, ela desenvolveu certas características complicadas, como agressividade e estupidez. E ela passa a infância, passa a adolescência, a juventude, a fase adulta, sem mudar essa característica, entende? Pelos mais diversos motivos, até porque durante essa fase, essa característica ela meio que estava diluída em outros aspectos, porém, não mudando essa característica, chega na velhice, parece que essa característica prorrompe com muito mais vigor, de modo que os que não a conheciam anteriormente dizem, nossa, essa pessoa se tornou um velho rabugento, mas quem conhece de perto diz, não, ela sempre foi assim, agora ficou pior. É como se aquela característica tivesse ganhado vida própria na pessoa. Para mim, essa ilustração de quem já viveu um certo tempo aqui nessa existência, já teve a oportunidade de observar, isso é uma alegoria, ao meu ver, em relação ao que acontece na gente, nessa relação com a ideia de inferno. A gente se torna aquilo que a gente alimenta. Por isso que Jesus foi a luz dos homens, para nos indicar o caminho do que a gente tem que decidir, do que é bom a gente alimentar, inclusive ensinando que as coisas que realmente corrompem o nosso ser são aquelas que são deliberadas do coração, porque é de lá que procede a inveja, o ciúme, as porfias e as maldades. E se nessa existência uma pessoa consegue viver em maldade, sem contudo ter a gravidade da consciência e ser devidamente atormentada de modo equivalente à maldade que ela vivencia, e isso por causa do nosso cérebro e da nossa neurofisiologia. Quando a gente morre, o espírito se emancipa desse corpo, então a gente tem um contato abrupto com uma realidade ampliada. E é aí que isso pode se transformar em pacificação, quando mesmo na nossa imperfeição aqui, nessa peregrinação no tempo e espaço, nós tivemos as nossas imperfeições atravessadas pela humildade, pela disposição em fé de acreditar na graça e nisso sendo melhorado progressivamente dia após dia, ou a gente entra numa realidade de tormenta, onde tudo aquilo que a gente foi alimentando irresponsavelmente simplesmente ganha uma expressão imensa dentro da gente. Logo, o inferno não é um lugar, é uma realidade. Não é um lugar para onde se vai. É uma realidade que a gente se torna a partir daquilo que a gente alimenta. Teria mais o que se dizer, mas eu creio que isso já dá para esboçar o que eu entendo por inferno. Diga-se de passagem, porque inferno, hoje, conforme a religião concebe, é uma herança de Dante Alighieri, né? Com o diabo, com chifrinho, com rabinho, com tridente, um caldeirão lá, e as pessoas entrando. Não sei se vocês lembram, tinha um quadro muito famoso que mostrava um caminho onde a pessoa ia andando lá, e no fundo uma cidade em chamas e pessoas desesperadas, e um outro caminho com pessoinhas de branco, todo mundo feliz, numa relva muito bonita. Isso são coisas que habitam só o imaginário das pessoas, mas não define nem de longe o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é definido e caracterizado por outras categorias e realidades. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.